Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Economista Cristão. Eu sou o André de Mello, Economista Cristão, criador deste canal, e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Será que nós teremos uma nova crise econômica mundial? Bom, esse é o assunto do vídeo de hoje. Se você gostou, já dá o like, porque isso nos ajuda muito aqui nesse canal. E como eu te disse, eu sou economista cristão e aqui a gente sempre fala de economia, investimentos e finanças bíblicas. Se você gostou do assunto, considere se inscrever no nosso canal, porque a gente sempre traz esse tipo de assunto e nós já temos mais de 100 vídeos no canal e você pode dar uma olhada lá, dar uma bisbilhotada. Eu tenho certeza que algum vídeo vai te ajudar, vai te ensinar alguma coisa sobre esses temas. Agora vamos para o nosso assunto. Teremos uma nova crise econômica mundial? Sim? Não? Talvez? Vamos falar sobre isso então. Bom, ficou muito na mídia ultimamente, o Michael Burry colocou que ele fez uma posição, digamos assim, apostando contra a economia americana. E por que é tão relevante esse Michael Burry fazendo esse tipo de postagem e mostrando que ele tem essa posição, digamos assim, contra a economia americana? Bom, se você não viu esse filme ainda, eu recomendo que você veja. Vou deixar aqui do lado. É o filme A Grande Aposta, tá? É um filme já um pouco antigo que ele conta a história do início da crise dos Estados Unidos lá em 2008, chamada crise do subprime. Esse filme é baseado numa história real, sim, esse caso existiu, embora pro filme ter aquele enredo todo, tem algumas coisas ali que são fictícias para que o negócio deliga. Mas de qualquer forma, os personagens que estão no filme, pelo menos a maioria deles, são sim pessoas reais, e o Michael Burry é sim uma pessoa real. E a história que conta ali no filme, sim, aconteceu. Em 2008, ele foi o primeiro a verificar que a economia americana estava, digamos assim, ruindo, de forma que ele montou uma posição na Bolsa de Valores de que se a economia ruísse, se a bolsa caísse, ele iria ganhar muito dinheiro. E sim, ele acertou e ganhou muita grana. Esse mesmo cidadão, esse mesmo Michael Burry, agora ele está montando uma posição muito parecida do que ele fez lá em 2008. Só que lá no caso era sobre o mercado imobiliário americano e agora ele está fazendo sobre as ações da Bolsa de Valores americana. Vamos ser um pouco mais detalhados. Ele postou o seguinte, até vou colocar aqui também a postagem dele, que ele comprou 890 milhões de dólares em puts do ETF que replica o SP500, que é o SPI. E ele também colocou que comprou 740 milhões de dólares em puts do ETF que replica o índice Nasdaq, que é o QQQ. Aí você pode perguntar, André, o que é isso? Não entendi nada. Os dois somados dá praticamente 1,6 bilhões de reais comprados em puts. Aqui cabe uma explicação. Vamos lá. Primeiro eu falei para você de ETF, depois eu falei de SPI, Nasdaq, e depois eu te falei de puts. Vamos por partes explicar cada um deles. O que é um ETF? ETF é um fundo na qual ele replica algum índice ou alguma coisa, no caso aqui índice. Como assim, André? Bom, o SPI é o ETF que replica o SP500. O que é o SP500? É o principal índice da Bolsa de Valores dos Estados Unidos. E ele, nesse índice, ele tem as 500 maiores empresas ou as principais empresas que tem na Bolsa dos Estados Unidos. Então, se você quiser replicar o SP500, você teria que comprar pelo menos 500 ações. E tem as suas proporções também, que nem vem um caso aqui agora. Então, você precisaria de muita grana para você fazer isso. Então, se você é um investidor que não quer comprar 500 ações na sua carteira, e assim nem é prudente, porque acompanhar 500 empresas é muito complicado, você pode comprar o ETF, ou no caso, o fundo que replica esse índice. Então você compra uma cota do fundo, e esse fundo pega os dinheiro que outros cotistas também compraram, e eles vão fazer essa administração e comprando ações dessas 500 empresas. Então, se caso o índice do SP500 cair, esse ETF, que é o SPI, também cai. E no caso, esse é o primeiro. O outro QQQ, o outro ETF, é o índice que replica, ou melhor, é o ETF que replica o índice Nasdaq. O que é a Nasdaq? É a Bolsa de Tecnologia Americana. É uma bolsa onde tem as principais empresas de tecnologia do mundo, Apple, Microsoft, tá nessa bolsa aí. Então, o QQQ é um ETF que replica as ações que estão neste índice.
funciona da mesma forma que o SPI. Se você quer estar exposto a todas as empresas que estão no índice Nasdaq, você não precisa comprar ação por ação. Você pode comprar uma cota desse ETF e esse ETF vai fazer essa gestão e comprar as ações da empresa para você. Se caso o índice Nasdaq cair ou subir, acontece a mesma coisa com o ETF QQQ. Ele vai subir ou vai cair e vai seguir o índice. Essa é a proposta. Aí eu te falei de ETF agora, te falei o que é o SP500, te falei o que é a Nasdaq, e agora eu falei que o Michael Burry comprou 1,6 bilhões, dividido nesses dois aí, de puts desses ETFs, o SPI e o QQQ. O que vem a ser puts? Puts é um termo em inglês que a gente traduzido aqui, que a gente quer dizer opções de venda. Ou seja, ele comprou essas opções que, se caso esses índices caírem, ele vai ter o direito de vender pelo preço que ele havia combinado. Vamos explicar a questão das puts ou das opções de venda, traduzido para o português, de uma forma que eu tenho certeza que você vai entender. Pense que você tem um carro e você quer fazer o seguro do seu carro. É natural isso, a maioria das pessoas fazem, ou pelo menos se não faz, deveria fazer. Imagina que você tem um carro e você vai comprar o seguro para um ano e vai pagar R$2.000 no seguro, certo? O que você está fazendo com o seguro? Você está transferindo o teu risco para a seguradora. Se caso acontecer alguma coisa com o teu carro, se você sofreu um acidente, se esse carro for roubado, qualquer outra fatalidade, qualquer outro sinistro, quem assume o risco é a seguradora. Você não vai pagar por isso, você já pagou o seguro, que a gente chama de prêmio. Muito bem. Se passar todo esse tempo, que normalmente a gente faz seguro por um ano, e não acontecer nada com o seu carro, você pode renovar o seguro se você ainda quiser transferir o risco para a seguradora, só que aquele valor que você pagou no ano anterior, você não pega esse dinheiro mais. Por quê? Esse foi o dinheiro que a seguradora pegou para correr o risco por você. É assim que funciona. Quando a gente fala de puts ou opções de venda, que é a mesma coisa, que é o que o Michael Burry está fazendo, isso foram formas que o mercado financeiro implementou, que a gente chama de derivativos, para você fazer o hedge. O que é o hedge? É a proteção, fazer o seguro das suas carteiras e suas posições de bolsa de valores. Porém, tem muita gente que utiliza esse mesmo mecanismo para fazer alavancagem de posições ou até mesmo especulação, que é o que o Michael Burry está fazendo. Como funciona a opção de venda ou a put? Imagine que você tem, por exemplo, pode ser cotas desse ETF aqui, o SPI, e se caso você vislumbra ou você tem a perspectiva que nos próximos meses esse índice pode cair, o que você faz? Você pode comprar um seguro para sua carteira, você vai lá e compra puts, e caso esse índice caia nos próximos meses, você tem o direito de vender até a data do vencimento, igual o seguro. O seguro vale por um ano, as puts vale por um mês, 2 meses, 3 meses, depende do que você compra. Até aquela data, se por acaso cair o valor da ação, ou das cotas no caso, você pode ir lá e vender pelo preço que você já tinha pago, pelo preço que você combinou. De qualquer forma, você ficaria protegido. Ah, André, e se não cair, ou se pelo contrário subir, bom, o que vai acontecer? Que vai chegar o dia que vai vencer aquelas puts, você não vai exercer ela e o dinheiro que você pagou, você não vai ver ele de novo. E igual o seguro de carro. Se passou um ano e você não utilizou o seguro, pronto, aquele dinheiro você não vê mais e ficou com a seguradora. Funciona assim. Porém, no mercado financeiro, essas puts, ou esses seguros, ou essas opções de venda, elas também variam de preço. E se por acaso acontecer o seguinte, aconteceu o que o Michael Burry está pensando, ou seja, esses índices caírem porque a economia americana está meio devagar ou vai ter algum problema, esses índices todos vão caírem. O preço dos seguros, que são as puts, que são as posições de venda, eles vão disparar de preço e ele está querendo ganhar dinheiro aqui. Ou seja, se ele estiver certo e a economia americana realmente tiver uma crise, vai acontecer que os índices, tanto do SP500 quanto das Nasdaq, vai cair. Esses índices caindo, essas puts que ele comprou, que como se fossem os seguros, vai disparar de preço. Porque terão novas pessoas que vão querer comprar algumas puts ainda, ou comprar algum desses seguros para tentar reduzir a perda ou minimizar o prejuízo. Só que esses preços de seguros vão estar muito altos. E ele ganha dinheiro aí. E se ele estiver errado? Bom, se ele estiver errado, ele vai amargar uma perda de 1,6 bilhões de dólares. Agora, vamos ser sinceros, ninguém coloca 1,6 bilhões de dólares simplesmente para ver, eu acho que vai dar certo. Não, eu acho que ele deve ter alguma convicção para isso.
Contudo, da mesma forma que ele acertou em cheio lá em 2008 e ele fez um negócio parecido com esse, só que foi com o mercado imobiliário e ele acertou em cheio e ganhou muita grana, ele também já errou. No início desse ano de 2023, ele colocou no seu Twitter assim escrito, agora não é Twitter, é X, ele colocou no seu Twitter escrito assim, vendam, vendam. Pronto. Ou seja, o mercado já ficou meio apavorado, né? O Michael Burry está mandando vender porque ele está vendo que vem uma crise para frente. É o que ele estava pensando. Só que passou 2 meses e ele disse bem assim, eu estava errado ao dizer vendam. Então ele também erra em suas análises, até porque ele é um ser humano. Contudo, o histórico dele é muito positivo, até pela aquela questão de 2008. Dê uma olhadinha no filme, gente. Eu já assisti esse filme 5 vezes e sempre estou assistindo ele de novo. E sempre eu aprendo uma coisa nova nele. Tem algumas questões mais técnicas assim do mercado de investimentos, mas só que se você assistir ele com bastante atenção, você vai entender a dinâmica e o que o Michael Burry fez para ganhar aquela grana toda e entender que o mercado de imobiliário, no caso americano, estava ruim naquele momento. Mas agora eu coloquei alguns pontos, ou levantei alguns pontos que talvez o Mike Burry esteja olhando para ele ter essa posição de entender que a economia americana vai ruir. E vamos a alguns pontos que eu levantei. Primeiro, os Estados Unidos está com uma dívida de aproximadamente 31,5 trilhões de dólares. Esse é o tamanho da dívida americana. É muita coisa. Se você ver aqui, dá quase 140% do PIB americano. O que quer dizer isso, André? Quer dizer que toda a produção, toda a riqueza que os Estados Unidos gera em um ano não é suficiente para pagar sua dívida. Seria necessário mais ou menos 1 ano e 4, 1 ano e 5 meses somente para pagar a dívida americana. Isso das riquezas que todo o país gera, ou seja, é muita coisa. Se você comparar o Brasil está com uma dívida de 77, 78% do seu PIB. Do PIB brasileiro. E os Estados Unidos está com uma dívida de quase 140% do PIB dos Estados Unidos. É muita dívida. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero colocar é o seguinte. O teto da dívida americana, ou seja, o limite da dívida, vamos falar assim, o limite do cartão de crédito. O limite do cartão de crédito dos Estados Unidos era 31,4 e eu já te falei que a dívida já está em 31,5. O que aconteceu? No mês de junho, o presidente dos Estados Unidos pediu ir lá no Congresso, ou seja, lá no Senado e na Câmara de Deputados americana, solicitar um aumento do limite de crédito, porque eles estavam já estourados ali e eles precisavam emitir novas dívidas para fechar o caixa. E sim, o Senado aprovou, o Congresso aprovou e eles aumentaram a dívida dos Estados Unidos, ou melhor, o limite da dívida. Tanto é que já ultrapassou, era 31,4, agora já está em 31,5 trilhões de dólares. Então, primeiro ponto, a dívida americana é quase 140% do seu PIB. Segundo ponto, recentemente eles pediram para aumentar o limite, ou podemos dizer assim, o limite do cartão de crédito. Terceiro, agora vem o terceiro ponto. Os Estados Unidos está com um déficit de 6% do seu orçamento. André, o que é isso? Vamos falar nos valores redondos para ficar fácil a conta aqui. Imagine que você recebe R$1.000 por mês, por exemplo. Se você gasta 1.100, você tem um déficit de 100, ou seja, faltou 100. E com esse 100 aí você vai ter que fazer dívida, passar no cartão de crédito, pegar cheque especial, ou seja, você vai ter que se endividar para fechar a conta. Então isso a gente chama de déficit. Passou R$100, déficit de R$100. Se você recebe 1.000 e gasta 900, então está sobrando 100. Isso a gente chama de superávit. Tá? Os Estados Unidos, no caso, está com um déficit de 6% da sua arrecadação. Que arrecadação? Aquela que vem dos impostos dos americanos. 6% é muita coisa, é um pouco menos do que os Estados Unidos gastou na época da pandemia, lá em 2020. E na época da pandemia, todos os países gastaram muito devido àquelas ações emergenciais. Isso não foi um mérito só dos Estados Unidos, do Brasil, o mundo todo fez isso. Só que mesmo depois da pandemia, os Estados Unidos vem gastando muito além do seu orçamento, muito além do que arrecada. Por isso que ele está com déficit de 6%. E ele vai precisar se endividar, como eu te falei. Ou seja, vai ter que emitir mais dívida para fechar esse caixa. E ele já disse o valor. No mês passado, o Tesouro Americano veio a público e disse que teria que emitir 103 bilhões de títulos públicos americanos para fechar o caixa, ou seja, mais 103 bilhões de dívida. Então esse 31,5 vai para 31,6 trilhões de dólares a dívida americana. Então vai aumentar mais ainda. Além disso, agora nós vamos para o quarto ponto. Os juros americanos estão muito altos.
Eles estão lá atualmente com juros de 5,25% ao ano. Aí você pode comparar, não, mas no Brasil é 13,25%, então lá está baixo. Então, nós aqui no Brasil já somos acostumados com juros mais ou menos nesse patamar. Agora, Estados Unidos não. Até o ano passado, início do ano passado, os juros dos Estados Unidos eram 0,25% ao ano. Agora está em 5,25%. É muito, muito, muito mais alto do que eles são acostumados. E agora tem mais um problema. Com esse tamanho de dívida que os Estados Unidos têm, quando eles pagavam 0,25% de juro, era baratinho. Agora 5,25% de juro. Só neste ano os Estados Unidos irão pagar $1 trilhão só de juros dessa dívida aí. $1 trilhão é mais ou menos 40 e poucos por cento do PIB do Brasil. Ou seja, quase metade do PIB brasileiro vai ser o que os Estados Unidos vão pagar de juros no ano de 2023. Eles terão que desembolsar muita grana e talvez seja necessário que eles precisem emitir novas dívidas simplesmente para pagar os juros das dívidas que já existem. Pá! A situação não está legal. Além disso, aí o que pode estar gerando uma possível crise é a seguinte questão. Os Estados Unidos subiu os juros para controlar a inflação, igual aconteceu no Brasil, igual aconteceu na Europa. Boa parte do mundo, a maioria dos países, subiu a sua taxa de juros para controlar a inflação. E sim, aumentar a taxa de juros é um remédio contra a inflação e funciona. Só que é o seguinte, esse remédio também tem efeito colateral. E no caso aqui, o efeito colateral é a gente criar uma crise econômica. Aumento de taxa de juros, ela nunca é imediata no seu efeito. Você aumenta hoje, só que o efeito numa economia grande, principalmente como os Estados Unidos, demora de 3, 6 meses mais ou menos para o negócio começar a fazer efeito. E podemos dizer que os Estados Unidos já vem com essa política de alta de taxa de juros já faz mais ou menos um ano. Então nós estamos começando a ver os efeitos agora. E com essa taxa acima de 5% faz mais ou menos pouco tempo, 3 meses mais ou menos. Então nós vamos começar a ver os efeitos na economia americana nesse segundo semestre que nós estamos entrando e talvez no começo do ano que vem. Aí nós vamos perguntar, será que a economia americana vai aguentar esses juros altos? Até porque não é só o país como o estado que é endividado nos Estados Unidos. As empresas, as pessoas lá têm o costume de ter muita dívida, até porque os juros são baixos, ou melhor, eram baixos, agora não são mais. E isso vai pesar no bolso do americano. Pesando no bolso do americano, isso pode causar um problema econômico. E é isso que eu imagino que o Michael Burry está pensando. Se a economia americana der uma balançada, esses indicadores, tanto do S&P 500, tanto da Nasdaq, vai descer. E se esses indicadores descer, vai ter muita gente querendo procurar o seguro. Só que na hora que o pessoal for comprar esse seguro, o Michael Burry já vai estar com esse seguro na mão já faz uns 2 meses. O que vai acontecer com esse preço do seguro? Vai explodir. Lei da oferta e da demanda. E é bem provável que ele ganhe dinheiro aqui. Isso vai acontecer? Não sei. Nós temos alguns ingredientes que pode, digamos assim, tudo isso juntado formar uma grande crise? Temos, os ingredientes nós temos. Se alguém vai juntar tudo isso e bater esse bolo, eu não sei. Mas que os ingredientes estão colocados na mesa, isso estão, e para fazer uma crise disso não está muito difícil não. Isso eu falei só dos Estados Unidos, a gente tem a questão da China que está desacelerando, tem uma séria questão global, tanto a Europa que está com uma inflação altíssima e já está com a economia desacelerando, nós já temos uma possível recessão na Europa em 2023, então sim, é provável que a gente tenha uma crise econômica mundial. Se ela vai acontecer, eu não sei, mas os ingredientes estão aí, vamos ver se alguém vai pegar e juntar tudo e bater esse bolo. De qualquer forma, eu quero dar alguma orientação para você. Se por acaso você é um investidor de bolsa, você tem as ações, algumas posições em bolsa de valores, considere fazer um seguro disso. Mas André, como é que eu vou fazer seguro? Esse mesmo mecanismo que tem lá na Bolsa dos Estados Unidos de puts ou de opção de venda, que é a mesma coisa, tá? A gente só está traduzindo, tem aqui na Bolsa do Brasil também. Até porque se a gente tem uma crise lá nos Estados Unidos, afeta o Brasil. Até porque os Estados Unidos é a maior economia do mundo. Então uma crise lá afeta o mundo inteiro. E não vai ser diferente com nós aqui no Brasil brasileiro. A gente vai sofrer se isso vir a acontecer. Então pense em fazer um seguro da sua carteira. Como é que eu faço, André? Vai lá e compra um pouquinho de opção de venda, se assim você achar interessante. Mas tudo? Não vá fazer igual o Michael Burry, de colocar 1,6 bilhões somente em seguro. Isso aqui é especulação e não hedge, que é proteção. Você vai fazer um seguro de no máximo o tamanho da sua carteira. Se você tem lá 20 mil reais,
Então faça um segurinho que seja o possível para te segurar em 15, 18 mil reais, caso aconteça alguma coisa. Se você tem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, que eu tenho o maior prazer de ler os comentários, de curtir e sempre respondo todos eles com o maior prazer, porque eu gosto de fazer isso. Então, caso você ficou com dúvida de como fazer esse sistema, escreve aqui nos comentários. Se eu te ajudei com esse vídeo, com essas informações, por favor, dê o like. Nós não sabemos se vai ter uma nova crise mundial. O Michael Burry está postando que sim, e vamos ser sinceros, o retrospecto dele é muito positivo. Se não assistiu o filme, dá uma olhada. O filme é muito bacana, vale a pena. Não esqueça de dar o like no nosso vídeo. Também não se esqueça de se inscrever no canal do Economista Cristão. Como eu disse para você, a gente sempre fala de economia, investimentos e finanças bíblicas. E te aguardo num próximo vídeo do Economista Cristão.